Operação Massacre é um livro-reportagem escrito pelo escritor e jornalista argentino Rodolfo Walsh. Foi publicado originalmente em 1957 e possui várias reedições, como essa em português de 2010. O livro conta a história do dia 9 de junho de 1956, em Buenos Aires, o dia em que ocorreu um fuzilamento clandestino de 12 civis acusados de conspirar contra o governo ditatorial da Argentina. Rodolfo Jorge Walsh nasceu em Lamarque, na Argentina, em 9 de janeiro de 1927. Cursou 2 anos de letras na Universidade de La Plata, mas abandonou. Aos 17 anos, começou a trabalhar na editora Hachette. Pouco depois, começou a publicar contos e artigos para meios de La Plata e Buenos Aires. Também trabalhou para as revistas Léo Plan e Veia e Leia. Em 1953, lançou seu primeiro conto policial, Variações em Vermelho, ganhando o Prêmio Municipal da Prefeitura de Buenos Aires. Seus outros contos publicados foram Os Ofícios Terrestres, Um Quilo de Ouro e Um Sombrio Dia de Justiça, além de 2 livros de reportagem, Quem Matou a Rosendo e Caso Satanowski. Antes de irmos aos fatos narrados no livro, precisamos entender em qual contexto histórico a Argentina estava inserida naquele momento. O país, como via de regra na América Latina, passou no século XX por várias instabilidades políticas, havendo 6 golpes de Estado na Argentina. O primeiro deles se concretizou em 1930, liderado pelo general José Félix Uriburu. Houve também o golpe militar de 1943, liderado pelos generais Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez e Edelmiro Farrell, a qual durou até a eleição democrática de Juan Domingo Perón, que assumiu a presidência no dia 1º de maio de 1946. E para entender a política na Argentina, é necessário entender quem foi Juan Domingo Perón. Personagem que despertava amor e ódio não só de argentinos, mas também era um agente importante na arena internacional, sobretudo na América Latina. O seu primeiro mandato, de 1946 a 1952, foi marcado por uma postura desenvolvimentista, cujo objetivo era fomentar a indústria e o mercado interno, aumentar o emprego e garantir direitos trabalhistas, algo muito parecido com o que já tinha acontecido no Brasil com Getúlio Vargas. E sua política externa, em um contexto de Guerra Fria, em que cada vez mais era necessário tomar uma postura pró-União Soviética ou pró-Estados Unidos, Perón colocava a Argentina como uma terceira via e tentava manter relações diplomáticas com os dois lados dessa guerra silenciosa. Outra personagem importante foi Eva, ou Evita Perón, então mulher de Juan Domingo Perón. Era um instrumento político usado e muito popular entre os peronistas. Liderou campanhas importantes e emblemáticas como a do sufrágio das mulheres, o que resultou numa lei aprovada em 1947 que garantia igualdade política entre homens e mulheres na Argentina. E em 1952, Perón deu início ao seu segundo mandato, tendo sido reeleito com uma larga vantagem sobre o segundo colocado. E agora suas prioridades políticas eram garantir uma melhor infraestrutura e qualidade de serviços públicos, sobretudo que atendessem melhor a população mais pobre e reduzissem a desigualdade social. Em 1952 também foi o ano que Evita Perón morreu, com apenas 33 anos em decorrência de um câncer de útero. Porém, o segundo mandato também foi marcado por uma forte instabilidade política que não atingia somente a Argentina, mas também países vizinhos como Chile e Brasil. A pressão política e ideológica era muito forte sobre os governantes, os obrigando a tomar um partido, tomar um lado na Guerra Fria. E o discurso do perigo de uma ameaça comunista iminente estava cada vez mais presente. Até que em 16 de setembro de 1955, a Argentina passa por mais um golpe de Estado, a chamada Revolução Libertadora, e Perón é deposto e se exila em Madrid. O general Eduardo Lonardi chega ao poder, e também é a partir daí que começa a nossa história. Em 9 de junho de 1956, Walsh presenciou, em sua rua, levantamentos militares contra o governo que havia derrubado Perón e que mais tarde levariam ao fuzilamento de 12 civis. Em 18 de dezembro de 1956, ouviu em um bar a informação que o levaria à investigação que resultou nesse livro. Um dos fuzilados estava vivo. O autor decidiu investigar a história e, já no dia 21, conheceu Juan Carlos Livraga, o primeiro dos 7 sobreviventes que ainda iria descobrir que existiam.
Em janeiro de 1957, publicou a primeira de muitas reportagens sobre a Operação Massacre, que, mais tarde, viriam a se tornar um livro. O livro foi escrito em formato de romance policial e é dividido em 3 partes. A primeira apresenta a maior parte dos personagens dessa história, 10 dos 12 fuzilados. Nicolás Carranza, homem casado, com 6 filhos e peronista foragido. Francisco Garibotti, 38 anos, casado, com 6 filhos e trabalhador. Dom Horácio, homem baixo, de bigode, com cerca de 50 anos e eletricista. Giunta, homem alto, loiro, perto dos 30 anos e vendedor de uma sapataria. Rogélio Dias, suboficial reformado da Marinha, com 2 ou 3 filhos, pouco se sabe sobre ele. Carlitos Lizaço, jovem de 21 anos que trabalha ajudando o pai em sua agência de leilões. Norberto Gavino, homem de 40 anos, com porte atlético e que estava comprometido com o movimento peronista. Mário Brion, homem de 33 anos, trabalhador e com 1 filho. Juan Carlos Livraga, jovem de 23 anos e o único dos sobreviventes que se apresenta para reclamar na justiça. Vicente Rodrigues, 35 anos, pai de 3 filhos, trabalha carregando sacos no porto. Os outros 2 fuzilados, que são levados um pouco depois, são apresentados na segunda parte do livro. Júlio Troxler, homem de 29 anos, peronista e ex-oficial da Polícia de Buenos Aires. Reinaldo Benavides, cerca de 30 anos, sócio proprietário de um armazém e vive com os pais. A segunda parte da obra apresenta como se deu a Operação Massacre. Policiais uniformizados e a paisana invadiram a propriedade de Dom Horácio, onde os 10 primeiros presos se encontravam para jogar baralho e ouvir uma luta no rádio. Entraram apontando armas e gritando, perguntando onde estava Tanco, um general rebelde. O único que talvez soubesse onde ele estaria seria Gavino, que não falou nada. Os policiais os mandaram sair da casa com gritos, socos e coronhadas, e os colocaram dentro de um ônibus. Nessa hora, os prisioneiros, com exceção de 1 ou 2, nem sabiam o porquê de estarem sendo levados. Tudo isso aconteceu às 11h30 da noite. À 00h32 da madrugada do dia 10, foi anunciada pela rádio a promulgação da Lei Marcial, que dá o controle da administração da justiça aos militares, ou seja, todas as decisões tomadas por eles se tornam indiscutíveis. Mas, quando foram presos, a lei marcial que justificaria a prisão não estava em vigor, e mesmo assim a ordem de fuzilamento foi enviada. Eles foram colocados em um caminhão coberto sem qualquer informação. Quando chegaram no lixão de José Leão Soares, o massacre começou, e um fuzilamento sangrento foi iniciado. Carranza, Garibotti, Rodrigues, Brion e Lizaço foram assassinados. Porém, os outros conseguiram de uma forma impressionante se livrar da morte. Gavino, Benavides e Troxler conseguiram fugir e se exilar na Bolívia. Dias, de alguma forma, conseguiu fugir também, mas não se sabe como. Dom Horácio se fingiu de morto e mais tarde se escondeu. Livraga fez o mesmo, mas os policiais dão um último tiro em seu rosto, o deixando gravemente ferido, e acharam que ele tinha morrido, mas conseguiu sobreviver. Porém, mais tarde ele foi preso, assim como Giunta. Ambos foram tratados de forma deplorável e subhumana na prisão, praticamente sem água, sem comida e no frio, e só foram liberados na noite do dia 16 de agosto. O governo tentou ainda prender os outros fugitivos, mas não teve sucesso. Já na terceira e última parte do livro, é apresentada uma discussão sobre jornalismo, ficção e história, que estão presentes nesse romance de Rodolfo Walsh. É nessa parte também que é contado o processo que Livraga levou à justiça, mas que no final é passado para as autoridades militares e é esquecido. Nenhuma justiça é levada aos 12 fuzilados. A reportagem realizada por Walsh contou com o testemunho de muitas fontes, inclusive dos sobreviventes. Para começar a investigação, Walsh usou o nome fictício Francisco Freire, alugou uma casa no bairro Delta Tigre e lá escreveu a primeira versão do livro. O primeiro a falar foi Livraga. Conseguiu contato também com Torres, inquilino da casa onde estavam, mas que conseguiu fugir antes do massacre. Foi ele que falou da existência de Gavino, Benavides, Troxler e Rodrigues. Walsh também contou com depoimentos de familiares e documentos oficiais, como uma cópia do processo judicial de Livraga, jornais da época e cópia de 2 das sessões da junta consultiva, sendo que em uma delas se encontrava uma autoacusação de Fernandes Soares, chefe de polícia de Buenos Aires. O ano de 1976 representou uma alteração na vida do autor. Sua filha, Maria Vitória Walsh, ou Vicky Walsh, militante montoneira de 26 anos, suicidou-se após combater mais de uma centena de soldados do exército. Após sua morte, Rodolfo Walsh, que combatia às claras com as palavras, passou para a clandestinidade armada. Por conta de sua obra, que denunciou os crimes cometidos pela ditadura argentina,
Rodolfo Walsh foi assassinado em 1977. Como jornalista e escritor, Walsh dizia que naquele momento da história era impossível fazer literatura desvinculada da política. Então, um ano após o golpe, escreveu a Carta Aberta de um escritor à junta militar. No dia seguinte a essa denúncia, em 25 de março de 1977, foi morto por agentes de repressão, uma organização anticomunista que operava e assassinava livremente com o apoio integral do Estado. Seu corpo nunca foi encontrado e seu nome ainda figura na lista de milhares de desaparecidos da época na Argentina. Um dos acusados de seu assassinato foi preso em julho de 2015, quase 40 anos depois, por agentes da Polícia Federal do Rio Grande do Sul e da Interpol. O ex-policial argentino Roberto Oscar González, de 64 anos, residia em Porto Alegre há 10 anos. Ele foi acusado de participação em crimes de lesa humanidade cometidos durante a ditadura, sendo seus assassinatos declarados imprescindíveis pela Corte Suprema da Argentina em 2007.